Olá, boa tarde. Mais uma super live do GT África RS. Hoje nós temos um tema que é, além de incrível, a história da Rainha Ginga, ele é também pertinente, ele é necessário. Eu trago hoje a Mariana Brax, a professora Mariana Brax, que tem uma tese específica sobre a Rainha Ginga. E ela conseguiu, e é um desafio, eu sempre falo, isso é um desafio, ela conseguiu traduzir o saber histórico acadêmico, os anos de pesquisa, para a sala de aula. Então, ela tem um livro em quadrinhos que trabalha, que traz a história da Rainha Ginga, e também ela tem um material pedagógico que todo mundo, olha que incrível, todo mundo que assistir essa live vai ficar gravada, todo mundo vai poder entrar no site da ANSES, Produções Editoriais, e baixar esse material. Vai receber de graça. Então, olha só, é uma super oportunidade. Professores aqui do Rio Grande do sul do Brasil, que nos assistem, não deixem de baixar esse material. A Mariana vai falar sobre eles, vai falar sobre a sua produção. Mariana, muito obrigada por ter aceito o convite. Nós estamos muito felizes aqui no GT África. E a fala é tua, o espaço é teu, use ele como achar melhor. Muito obrigada. Eu vou fechar agora o meu microfone, só por uma questão, né, para a fala da Mariana aparecer mais, mas eu vou estar aqui o tempo inteiro. Quem quiser fazer perguntas, já pode fazer perguntas, eu vou passando no decor da fala e a Mariana vai dar atenção para todas elas. E não esquecendo que todas as pessoas que quiserem certificado desse evento, a live funciona como um evento, basta preencher o formulário que a Renata está colocando disponível nos comentários e enviar ao GT, que vai receber o certificado, certo? Muito obrigada, então. Mari, a palavra é tua. Boa tarde a todas, a todos. Gratidão, Priscila, GT África, Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo convite, pela essa oportunidade da gente dialogar e transpor, né, essas pesquisas acadêmicas para a sala de aula. Outra linguagem, né, um desafio ainda que a gente percorre. E, como você disse, meu tema de pesquisa é a Rainha Ginga, desde o mestrado. No mestrado, eu tentei estudar a vida dela, assim, a vida real, né? As batalhas, os acordos, como diz a Marina de Melo Souza. É difícil não se apaixonar pela Ginga, né? É uma história emocionante, né? É uma história que controverte tudo que a gente imaginava sobre a África, né? Aprendeu de forma errada sobre as sociedades africanas. Então, a história dela mostra que os portugueses não chegaram lá e metendo o pé na porta, foi fácil dominar, mostra resistência, mostra as diversas formas de resistir, que não, às vezes não é apenas através da luta, né, mas a sabedoria, a diplomacia. Ela também, através da vida dela, se discute o cristianismo nessa região centro-africana, e como os chefes africanos lidaram com o batismo, né, com o catolicismo, e ela, sabiamente, foi batizada, depois não, e depois voltou, e ela justamente é uma longa vida, né? A Rainha Ginga viveu mais de 80 anos, e desses, mais de 40 anos foram de guerras, confronto aberto, né? Portugal queria a cabeça dela de qualquer jeito, muitos anos de batalha, de conflito, e uma vida longa, cheia de emoções, com fugas espetaculares, né? E depois que eu concluí o mestrado, eu publiquei o livro pela editora Masa, Zingimband e as Guerras de Resistência em Angola. Foi em 2015. É um livro, né, acadêmico, né, cheio de... Né, acadêmico, discussão historiográfica, para os pares, né, um livro restrito à academia. E aí eu dava aquela sensação assim, mas essa história é tão emocionante, e ninguém sabe da Rainha Ginga, ninguém estuda na sala de aula, né? Então, pensando nisso, nessa necessidade de fazer chegar essa história fantástica na sala de aula, eu produzi, em 2016, esse livro em quadrinhos, Rainha Ginga, Guerreira de Angola.
Foi um livro muito especial, porque contou com a ilustração do mestre João Angoleiro, e que, para mim, é a pessoa que me ensinou a ginga, meu mestre de capoeira Angola, meu mestre de dança afro. E antes mesmo de eu entrar na universidade para estudar história, ele foi a primeira pessoa que falou da Rainha Ginga, o espetáculo que ele apresenta, Companhia Primitiva de Arte Negras, né, Poetórias Afro, desde 2001. Tem 3 músicas dedicadas à Rainha Ginga. Então, assim, é através da cultura popular que eu conheci a ginga mesmo, né? E aí fez esse encontro com a ginga histórica, a ginga da documentação, das fontes, né? A ginga que eu procurei entender aquela mulher lá do século XVII. E até que no doutorado eu uni essas 2 gingas, né? E vi que era uma coisa só. A ginga da capoeira tem tudo a ver com essa ginga histórica. E era uma questão que, assim, bem questionada, né? Bem... Sempre que eu ia falar da ginga, tinha essa pergunta. Mas, até então, eu vi nos livros, o que estava escrito é que não tinha nenhuma referência, era só uma coincidência. Para vocês terem ideia, um livro do Alencastro, né, Luiz Felipe de Alencastro, é um clássico, né, um livro, uma referência fundamental, um livro publicado no ano 2000. E nota de rodapé. A pergunta foi feita para ele, né, ele tem umas 2, 3 páginas que fala da Rainha Ginga, principalmente com a presença dos holandeses. Mas essa pergunta foi feita para ele. A ginga tem a ver com a ginga histórica, né? A ginga da capoeira? Ele, não tem nada a ver. Ginga é uma palavra que vem do alemão. E aí tá lá no livro dele, né? E aquilo, como capoeirista, me incomodava muito. Assim, não, a alma da capoeira é a ginga. Como que a gente vai falar que isso vem do alemão? Então tinha uma necessidade mesmo historiográfica de se contestar essa visão e produzir fundamentos para essa associação, porque então era uma abstração. Pergunte para a Marina de Melo de Souza, nossa orientadora, e até a hora da defesa ela falou assim: Mariana, você está sendo muito capoeirista, cadê a densidade histórica? Isso aí não está convencendo muito, né? Assim, tu precisava, era uma coisa que não era óbvia, precisava ser construída, e o tempo todo ela me colocando o pé no chão, cuidado para você não devagar e tá nessa busca dessa África utópica, África mítica, e foi muito difícil assim, achar evidências concretas, né, para fundamentar uma ciência histórica, né, uma relação. E aí eu fui atrás de, primeiro, depoimentos de mestres, né, de capoeira, que é o saber, mestras e mestres, que são os verdadeiros detentores desse conhecimento, né, que explicam o que é a ginga da capoeira, e relacionando isso com os significados da ginga que a gente vê no Cardonega. Como o Cardonega é impressionante, eram os mesmos adjetivos que estão no Cardonega, os mestres usavam, quando ele fala, essa ginga nos engana, ela faz de tudo para nos iludir, ela fica mudando de um lado para o outro, e tudo isso que ela fazia lá em Angola no século XVII era o que os mestres me explicavam, que é a função da ginga no jogo, né? Para as minhas percepções enquanto capoeirista, enquanto angoleira, construindo essa sabedoria da ginga em cada roda. Então, o doutorado passou por isso, pela essa relação da capoeira, mas também com o congado, né? Que a Rainha Ginga é uma personagem do congado. Em vários lugares, de norte a sul do Brasil, ela aparece, né? Então, também entrei um pouco nessas descrições de folcloristas que registraram cantos em quimbundo, né? No início do século XX, né? Gustavo Barroso, no Ceará, Mário de Andrade, que percorreu o Nordeste, e registrou cantos, né? Dessa Rainha Ginga, como que ela foi interpretada, que traços foram destacados, assim, 200 anos depois. Então, a gente, através do doutorado, eu fiz uma reflexão sobre essa capacidade inventiva dos sujeitos africanos de construírem suas narrativas, de buscarem seus heróis, e o mais interessante, não apenas povos angolanos, né? Pesquisei na região de Diamantina, onde eu morava, né? Sou mineira, morei ali no Vale do Jequitinhonha um tempo, e tive a oportunidade de buscar nos arquivos de Diamantina quem que era a população do início do século XIX que coroava a Rainha Xinga, que aparece nos relatos de Speaker Márcio, né, a coroação da Rainha Xinga, em 1818. E fui lá na Irmandade do Rosário e fui ver que a maioria do povo não era Angola. Tinha bambara, tinha um mosaico étnico.
e mesmo assim eles acharam a rainha Ginga como símbolo para ser coroada. Aquela história assim, mais, né, quase 200 anos após a morte dela, a presença estava forte. Então, no doutorado, eu analisei isso, e isso chega um pouco nessa história em quadrinhos também, né? Eu trouxe pinceladas para essa história em quadrinhos para a gente. O objetivo é levar para a sala de aula como uma história não do século XVII, de Angola, uma coisa longínqua, mas é uma história que tem a ver com a identidade brasileira, é uma história que está ainda motivando essas criações. Ainda hoje, né, eu tive a honra de entrevistar uma rainha Ginga, no interior de Minas Gerais, Visconde do Rio Branco, tem um congado onde a sacerdotisa, né, a mãe de santo, ela é chamada rainha Ginga. Assim, desde há mais de 100 anos, né, tem esse título dentro da comunidade. E aí a gente vê o que é uma rainha Ginga mesmo, né, viva, né, sendo honrada, liderando, comandando o seu exército. Então, não é uma história do passado, é uma história que está presente ainda, e ainda é um combustível para as lutas de resistência dos povos africanos no Brasil hoje. Né? Então, isso tudo aparece de forma pincelada na história em quadrinhos. Posso fazer uma projeção, compartilhar a tela com vocês, para mostrar um pouquinho do que é o trabalho? Claro, deve ter aí para te compartilhar aparecendo um botão. Sim. E aí, clica aí. Começou a compartilhar? Então, olha para vocês verem como que é lindo a arte do mestre João. Ele sempre foi um artista popular, assim, desenhava a capoeira, a dança afro, e ele aceitou assim, o desafio de fazer história em quadrinhos e colocou de uma forma bem afro, né, os traços, assim, é uma outra linguagem artística diferente dos traços europeus que a gente conhece, né, com as fisionomias delimitadas. Esse é um traço que ele mesmo chama primitivo, afrografias, né? Como ele mesmo se refere à sua própria arte, né? Bom, e aqui nessa primeira tela, a Priscila conhece provavelmente essa narrativa, né? Que é o nascimento da Ginga. O padre Cavazzi, né, o Capuchinho Cavazzi, que conviveu com a Ginga, ele fez uma compilação de tradições orais que ele ouviu em Angola no século XVII, e uma delas é sobre o nascimento da Ginga. Por que ela chama Ginga? Né? Em razão dela nascer com o cordão umbilical no pescoço. Então, o desafio aqui do Quadrinhos é pegar essa documentação histórica e colocar de forma, né, numa linguagem direta, né, que ele fala que aí um sacerdote leu o futuro dela e deu o nome Ginga por causa do cordão umbilical. E a gente traz aqui numa outra identidade visual um material que seria um glossário, um material complementar, onde aparecem palavras em quimbundo, que são usadas no nosso português, né, dentre elas Ginga, explicando, né, as diversas grafias assim, do nome Ginga, né, que eu falo que a Ginga já começa enrolada até no nome. Ginga, Nzinga, e eu mesmo oscilo, né? Meu primeiro trabalho eu coloquei com NZ, por acompanhar o escritor Pacavira, né? Nzinga. Na década de 1970 ele publicou um romance com esse nome, Nzinga em Band, eu copiei dessa forma. Mas aí depois alguns outros amigos angolanos falaram, não, o nome Njinga seria mais em quimbundo, né? A grafia em quimbundo, significa a mesma coisa, mas uma é grafia em quincongo, outra é grafia em quimbundo. Como ela é ambundo, né? Seria melhor chamar de Ginga. E depois eu acabei por aportuguesar, então ela é uma confusão danada. Até para chamar, a gente tem que se desenrolar. Então esse material traz alguns mapas, alguns pontos importantes que explicam a história sem interromper a narrativa. Olha que lindo como é que o mestre João interpretou, né? A gente apresenta as sociedades africanas a partir da sua beleza, né? Da sua prosperidade, da riqueza cultural que existia antes da chegada dos europeus,
para romper com essa visão equivocada, né, que na África, né, foram os portugueses que levaram o comércio, que levaram as inovações, mas coloca o desafio que era o tráfico de escravos, né? A Ginga viveu nesse contexto onde o tráfico estava sendo implementado. Então, é um livro que fala de guerra também, né? A gente está num contexto que não é só flores, então a gente também tem que trazer para a sala de aula isso, o conflito que foi colocado a partir da introdução do tráfico de escravos, né? E a gente buscou apresentar isso de uma forma que fosse aproximar o aluno, né? É bem interessante como o mestre João conseguiu criar essa identidade das guerras angolanas com a capoeira, sem precisar verbalizar, através dos desenhos dele a gente percebe, né, como os guerreiros de Angola treinavam e lutavam, é muito próximo com os movimentos da capoeira hoje, né? E aí ficou um livro muito bonito, assim, modéstia à parte, eu sou bem fã do trabalho do mestre João, e vem sendo um material eficaz, no sentido de apresentar a complexidade das sociedades africanas, mostrar os desafios, né, dos agentes africanos para lidar com a chegada dos europeus, as transformações que o tráfico de escravos trouxe e a multiplicidade de ações que eles criaram, né? Como que a Ginga conseguiu enganá-los, fitá-los, né? E garantir sua soberania. Importante falar que ela nunca foi reduzida à escravidão, ela nunca foi aprisionada. Por mais que, em alguns momentos, os portugueses tenham conseguido vencer batalhas, ela nunca foi reduzida à escravidão, nunca teve que se avassalar, pagar tributos. Então, ela é um exemplo dessa soberana, vitoriosa, gloriosa, né, que vence, que, de alguma forma ou de outra, ela vence. E ela conseguiu reunir vários povos. Então, mostra a articulação dela com outros agentes africanos, né? Um livro que destaca a agência dos africanos, penetra nas possibilidades de ação dos soberanos, dos governantes, como que eles lidaram com esses desafios, né? Enfim, tentando aqui rapidamente para vocês verem como que o livro é todo colorido, né? Cheio de... E é uma linguagem que chega fácil para os alunos, né, principalmente do Fundamental 2, ensino médio. A gente tem feito, né, nesses 4 anos que ele foi publicado, no lançamento, foi através do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Como contrapartida, eu fiz 10 lançamentos em escolas municipais. E com doação dos livros para bibliotecas, né? E a gente viu em sala de aula, assim, como que os alunos reagem ao livro. E ao longo desses anos também tive algumas oportunidades de ir nas escolas, conversar com os alunos, e é muito legal que eles gostam do material, assim, eles leem facilmente 80 páginas. Eles gostam, eles entram dentro da história, eles curtem, né? Então, muda muito esse estereótipo. Aluno não gosta de ler, aluno tem, né, não gosta de história. Gosta sim, se a gente apresenta material legal, com frases curtas, né, com que ele pode se identificar. Em alguns momentos, né, a gente traz assim, até que tudo nosso, nada deles, né, coloca uma linguagem próxima a que eles querem, que eles estão acostumados, a que eles curtem, né, que eles gostam, mas sem distanciar do rigor histórico. Né? Todos os quadrinhos, todos os fatos que são apresentados, eles são baseados na documentação histórica. Mas aqui a gente tem a liberdade de criar o discurso direto, né, a fala do balãozinho. Mas essa aqui, por exemplo, né, o Salvador de Sá, né, os governantes de Angola lamentando que a Ginga não deixava que escravos fossem embarcados. Isso foi retirado da documentação do Fernão de Souza, por exemplo. Então, ele é um livro que pretendeu ser fiel à ciência histórica, mas com uma liberdade artística e literária
estão transitando aí entre esses dois mundos, né? Tem um momento aqui, esse, por exemplo, eu tentei transcrever literalmente o que está escrito no Kavase, né, no momento da reconversão da Ginga ao catolicismo, quando ela coloca para o povo, né, ela, vou voltar a ser católica. Aí eu acho muito interessante, assim, eu copiei justamente a fonte histórica, né? Se meus inimigos me temem na guerra e você desprezar as suas vidas para me seguir, agora que eu ofereço a paz, quem vai me impedir, né? Volta a ser cristã, e se vocês foram obedientes a mim ao ponto de desafiar a morte quando eu mandava, agora que vos ofereço a paz e a tranquilidade, quem se atreverá a contradizer as minhas palavras? Quem fugirá? Quem me abandonará? E o povo respondia, ninguém, ninguém. Então, isso assim, eu peguei da fonte histórica mesmo, né? Que estava ali presenciando essa cena. Bom, para deixar vocês com um gostinho de ler, né? Que chega já na diáspora, né? Como que essa memória embarcou no navio negreiro, aparece no Congado, no Candomblé Angola, até no futebol, né? Na ginga da mulher brasileira que não se deixa abalar. E é isso. Apresentando esse material para vocês. Enfim, o livro está aí, né? Já está circulando há algum tempo, mas eu falo assim, é muito mais fácil escrever um livro do que vender 1.000 exemplares, estar distribuindo nas escolas, fazer com que chegue realmente, né, nas escolas. Então, por enquanto, assim, eu consegui chegar nas escolas onde eu tenho amigos que trabalham, que eu pude apresentar o material. Mas editora pequena, independente, chegar num grande mercado é um desafio. Aí eu conto com a colaboração de cada um que está ouvindo, de vocês, para divulgar o material, né? E aí esses dias, né, consegui finalizar uma ideia que já vinha desde o início, fazer um caderno pedagógico, justamente para apresentar aos professores as potencialidades de trabalhar com esse livro, História da África em Sala de Aula. Aí esses dias, semana passada, a gente lançou um caderno pedagógico, onde eu apresento um pouco o processo criativo, né? Apresento o mestre João, o trabalho da Companhia Primitiva, que foi a semente, né, de tudo isso. A Associação Cultural Eu Sou Angoleiro, que eu faço parte, né, Capoeira Angola, é a matriz desse trabalho. Então, antes de eu ir para a academia, foi a cultura popular que me apresentou a ginga. Então, a gente faz esse trabalho da cultura popular para a academia e depois da academia para a sala de aula, né? E da fonte histórica para o quadrinho, né? Aí eu apresentei um pouco esse processo criativo, né? Como que o mestre João tentou reproduzir as aquarelas do Kavase, né? A gente fez esse trabalho juntos, de eu levar as fontes históricas, a iconografia que já tem produzida sobre a ginga, e a partir, né, dessa base de fonte histórica, ele construiu as ilustrações. Então, apresento um pouco isso, apresento algumas reflexões sobre a história da África que precisam ser desconstruídas, né, visões estereotipadas, equivocadas, né, como eu coloquei, né, como os africanos não tivessem nada, né, os europeus que levaram o comércio, que levaram todo o desenvolvimento. Infelizmente, ainda é uma visão que percorre, ainda depois de quase 20 anos da obrigatoriedade de estudar a história da África, a gente sabe que ainda existem materiais que abordam de forma simplista, limitadora, estereotipada, preconceituosa sociedades africanas, que impede o aluno de conhecer essa prosperidade, né? Essa riqueza cultural que existia. Então, eu trago essa reflexão e ainda algumas sugestões de atividades para projetos interdisciplinares ou transdisciplinares, como que o livro pode ser usado assim, em artes, né, com outra perspectiva artística que o mestre João traz, em educação física, né, dá para a gente reproduzir essas bases dos guerreiros, né, dá para colocar os estudantes para imitar os guerreiros, e em português, perceber como quimbundo é presente no Brasil, né, na nossa linguagem, em geografia, perceber como que a Rainha Ginga usou a geografia para vencer, então conhecimento estratégico, né, da geografia do local foi uma das armas que ela usou. Então tem várias atividades na história também, várias atividades que
para dar umas sugestões, na verdade, né, para os professores aplicarem o livro em sala de aula. Que a gente quer isso, né, que o livro chegue nas escolas. E aí eu estou disponibilizando gratuitamente, através do site da ancestreeditora.com, só cadastrar, que vocês recebem o PDF gratuito, e espero que vocês levem essa palavra, ajude a divulgar essa luta, essa batalha da Rainha Ginga, no sentido de contribuir mesmo para a superação de estereótipo e para vencer o racismo, para perceber que as sociedades africanas eram poderosíssimas e conseguiram, sim, impor sua soberania durante bastante tempo. Então, superar essa visão já, o europeu escravizou o africano porque era naturalmente superior, era mais evoluído, nada disso. Se a gente conhece a história da Rainha Ginga, a gente joga essa mentira por terra, né? A gente vê que eles só conseguiram escravizar porque usaram soldados africanos para lutar contra outros africanos. E a gente vai distinguindo, né, saindo desse lugar de africanos como uma coisa única, homogênea, e tentar entender todos os agentes, né? Quem eram jagas, quem eram guerreiros que estavam ali, quais eram os interesses desses grupos, quem eram os zambundos, né? Quem eram os Kikongo. São vários povos, várias tradições de estados. Então, parar de homogeneizar. Os africanos escravizaram africanos, não. Sair desses termos e buscar entender a complexidade. E é o mais interessante que é possível apresentar essa complexidade do contexto histórico de uma forma lúdica, de uma forma, né, divertida, que o quadrinho traz. É o nosso desafio. Que é o mais importante, né, Mari? Eu tenho tanta coisa, mas eu nem sei por onde é que eu começo aqui. Eu fiz várias anotações, eu vou selecionar algumas delas, e quem quiser fazer perguntas, comentários, pode fazer, que a gente vai colocando aqui. Eu já tenho o livro, então eu super recomendo. Eu acho que no início, quando tu publicou, eu acho que eu comprei a tua tese, já comprei ele, alguma coisa assim, ou tu mandou ele. Foi um lance assim. Eu morava lá em Rio Pardo ainda. Eu acho que eu estava no doutorado, foi uma função. Mas o que eu quero te dizer, Mari? Parabéns por esse esforço que eu sei que é dificílimo. Eu sempre falo, uma tese... a gente faz uma tese. Agora, são poucos aqueles que fazem o esforço de pegar o seu saber histórico, a sua pesquisa, pegar as fontes e traduzir isso para uma forma necessária, que é o cotidiano escolar. O ensino, principalmente público, de qualidade, merece bons materiais, né? Então, mas são poucos os historiadores que topam essa parada, que topam esse desafio, por um monte de questões. Uma delas falou muito bem, que é a dificuldade de circular, de vender, de fazer com que esse material chegue nas escolas. Às vezes é caro, né? Às vezes, né, por exemplo, o professor que é do norte comprar um livro do sul, as coisas não chegam, né? Então, nesse mundo online, talvez a gente esteja hoje plantando, né, uma sementinha para que o teu livro, se Deus quiser, se espalhe aqui pelo sul, né, do Brasil, os professores que estão assistindo. E, enfim, o cotidiano escolar, né? Fiquei pensando em trabalhar a história da África, fiquei pensando nos conteúdos que tu traz no teu livro. Tratar a África para além do estigma da escravidão, que eu acho que os trabalhos sobre escravidão são muito importantes, são hiper pertinentes, mas sempre vai ter alguém que vai lá e vai fazer aquele comentário: então, os africanos escravizavam os próprios africanos, né? Quando tu mostra a complexidade da Rainha Ginga, quando tu mostra todos os meandros dessa captura de escravos no interior, até as negociações da Ginga, e por fim os europeus que levam para o Atlântico, tu percebe que há muito mais coisas do que um comentário raso, que é um comentário cheio de estigma, cheio de preconceito. Então, eu dei só um exemplo aqui nesse meu comentário, mas eu acho que trabalhar a história da África é justamente isso.
é uma ferramenta, é a melhor ferramenta, é a ferramenta mais eficaz para combater o racismo, né? Para combater de vez o racismo para uma educação das relações étnico-raciais. Eu acho que teu livro vai, assim, é fundamental, né? E o trabalho desse GT está alinhado com essas questões. O nosso lema, História da África para todos, aqui é diversidade, né? E eu também fiquei pensei muito no Costa e Silva, quando ele fala das memórias dele, quando criança, que ele via as gingas, né? Ele fez um prefácio para uma historiadora da UNB, acho que é a Selma Pantoja, que ele fala de uma forma muito bonita, lembrando das gingas da infância dele, que ele via nas festas. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma ginga. Na cidade de Osório tem uma sambique, que é uma congada, né, uma festa, e tem uma ginga, lá uma rainha. Enfim, quando eu estava na graduação, eu fiz meu TCC sobre essa festa, orientado pelo professor Silvio Correia, tipo, há milhares de anos atrás, né? E eu fiz um artiguinho que eu publiquei no Mampu de 2012 sobre isso. E muito astuta, né, assim, metida, como dizem, eu consegui ligar através das leituras que eu fiz do Costa e Silva, mas não é nada tão complexo e sofisticado quanto a tua tese. Mas eu sugeri que a ginga, daqui, a nossa rainha ginga, teria muito a ver com a ginga na África, né? E aí tem entrevistas orais nesse artigo e ela fala coisas incríveis. A Ginga já faleceu, eu que entrevistei, agora é a filha dela. Ela diz que para usar a coroa a mulher tem que ser forte. Ela fala coisas assim na entrevista. E eu acho lindo, eu acho uma coisa linda. Então, alguém precisava fazer essa tese que conectasse essas rainhas, né, que demonstrasse que um Atlântico é um rio, como Alberto da Costa Silva diz mesmo, que nós estamos muito conectados e que nesses navios para lá e para cá não eram só objetos e pessoas vistas como objetos, mas tinha uma infinidade de ideias, de línguas, de costumes, de fazeres, de viveres, e que aqui, você bem falou, né, que você foi numa comunidade e que eram de um outro grupo étnico, mas que tinha a Dinga como sua liderança, porque, claro, aqui a coisa foi ressignificada. Então, eu achei a coisa mais linda. O seu livro, eu acho que é super, super necessário. A arte, né, os desenhos fugindo do padrão europeu, que eu achei assim, ó, fino, porque as representações da ginga são as que eu tinha visto até agora, todas europeizadas. Então nós temos uma representação da ginga que não é uma mulher, que até o nariz é sempre afinado, né? Aquele desenho acho que é do Labá, é muito bonito, mas ela é uma mulher quase branca, né? Enfim. Só tenho. Não é uma pergunta, eu meti minha colher aí. Fiquei falando e não é necessariamente uma pergunta, mas é uma coisa. É um ode ao teu trabalho, é uma coisa que eu queria dizer, porque fiquei muito empolgada. Tem já pessoas aqui elogiando o trabalho, o professor Orson Soares falando parabéns pela temática de hoje. Pessoal do GT, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou calar minha boca, porque eu começo a falar feito uma metralhadora louca. É que é de Nanzinga pra Nanzinga, né? Desculpa pela piada. Mas, enfim, eu teria uma pergunta a respeito das representações mais contemporâneas da Rainha Nanzinga, porque ela aparece muito em vários monumentos de filmes angolanos e também no próprio filme. Foi o único filme que trabalha mais a questão de gênero, é um filme sobre ela, né? E eu me lembro que na época que foi lançado o filme, saiu notas de Kwanzaa, saiu uma série de documentos angolanos em homenagem. Como tu vê esse papel dessa Nanzinga ou Dinga contemporânea em Angola ou no Brasil, enfim?
Eu vou Obrigada pela aproveitar pergunta. o pique, e aí você já responde tudo, Mariana. E também, enquanto não aparece nenhuma questão ali no Face. O que eu tenho que perguntar é mais sobre o processo criativo dessa sua obra. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade em elaborar esse material didático, né? Tendo em vista esse processo, não o fato de, por exemplo, ser vendido, a dificuldade de ser vendido, mas realmente no processo de você elaborar artesanalmente, tipo, vou pensar sobre isso, né? Qual foi a maior dificuldade? E também quais foram as suas influências, por exemplo. Eu tenho um jogo didático que eu elaborei sobre clubes negros lá em Jaguarão, onde eu estava antes, que eu produzi um jogo de cartas, e aí esse jogo de cartas eu tive uma preocupação, por exemplo, como se tratava de um clube negro, em ser um jogo que as pessoas pudessem falar, porque toda a história do Clube Social Negro lá, o 24 de agosto, foi construída através da fala, não foi no silêncio, né? Então eu procurei incentivar a fala também nesse jogo como algo simbólico. Eu queria saber também quais foram as suas preocupações na hora de produzir esse material, que se assemelha um pouco com isso que eu te falei, né? Eu vou fazer dessa forma porque eu quero passar uma determinada informação ou ideia, enfim, a partir disso. Então, eram essas duas questões que eu queria te passar. E também, o interessante também dessa fala é que eu me lembro de uma vez que a Priscila foi lá na Unipampa falar da ginga também, e o interessante é que tem essa ginga, né, que é mais conhecida, mas existem várias gingas que não são conhecidas pela história, que esteve e que está no continente africano, espalhados em várias localidades, e que, por exemplo, essa sua obra mostra uma dessas gingas, né, por exemplo, no sentido mais figurado da fala. Então, eu acho que é um material bem rico que eu com certeza vou baixar e dar uma estudada para prestigiar o seu trabalho e para utilizar em sala de aula futuramente. Obrigado. Agradeço. Desculpa. Só mais uma última colocação. Tem mais um agradecimento do professor Márcio Rodrigues em relação ao seu material. Agradecer também a tua presença aqui hoje. A gente já teve 103 pessoas alcançadas e estamos abertos para outras questões além desse bloco. Aí é só deixar ali no chat. Vou agradecer e compartilhar assim, com a Priscila, né? A gente se conheceu por sermos as duas namoradas da ginga, né? Apaixonadas com essa mulher e dividindo esse mesmo objeto. E há uma frase que eu vou pegar da Marina: tem ginga para todo mundo. Porque a ginga é uma história, como ela mesma, infinita, né? Há milhões de maneiras de você abordar, de você trabalhar. Então, ela é inesgotável, né? Eu acho que todo objeto histórico é inesgotável, mas a ginga ainda mais, porque ela é uma personalidade múltipla, né? Você pode olhar, fazer milhares de recortes. Então, e é inesgotável realmente, assim, o tanto que ela ecoa na diáspora. Eu sempre falo assim, esse trabalho da tese, ele é mais um convite para que novas pesquisas sejam feitas, né? A Marina falou, não, chega, tá bom, defende esse negócio, para de escrever, porque você não vai conseguir falar tudo da ginga, né? Calma, porque eu queria falar do candomblé, né? Deixa para outra pessoa, deixa para depois, né? Porque eu escolhi fazer a pesquisa de campo, entrevistar, se aprofundar no Visconde do Rio Branco, né, que é um condado de uma cidadezinha bem pequenininha, que ainda não tinha sido analisado dentro da academia, e foi um prazer, assim, uma riqueza, né, conhecer
a Ginga real, essa mulher forte. Mas sei também, aí eu pontuo lugar assim, já ouvi falar e nem sintetizei o que consegui recolher, mas não com essa pretensão de ser, né, tudo, né, exaustivo. E deixando-se fazer o convite para que várias outras pesquisas surjam a partir daí, né? A Ginga é inesgotável, ela é um poço sem fim de interpretações históricas. Como desde o século XVII a gente vem vendo abordagens bem diferenciadas, possíveis recortes. Mundo. A pergunta do Rafael sobre as dificuldades, lembrei você falando assim que a primeira dificuldade que eu tive foi de me firmar mesmo, enquanto pesquisadora angoleira. Primeira coisa, quando o João aceitou a fazer ilustração, olha, eu faço, mas você vai ter que vir treinar capoeira todo sábado. O treino era de 1 às 7 da noite. Depois do treino, a gente conversa se você treinou bem. Então, e eu tinha 2 meninos pequenos na época, assim, né? Tava. Aí no processo eu engravidei no terceiro, mas tinha que estar lá batendo ponto com meus filhos. E, né, assim, ele falava: você só vai conseguir escrever sobre a ginga se você treinar a ginga. Então, não tem jeito de você separar as coisas mais. Ele me chamou nessa cobrança, né? Você quer falar da ginga, ginga. E, então, esse é o primeiro desafio, assim, de me firmar mesmo enquanto angoleiro, né? Apesar de eu treinar capoeira desde 2005 com o mestre João. Então, depois de 10 anos, assim, foi uma prova de fogo, assim, para ele me dar essa chance, né, de contemplar meu trabalho. E um outro desafio foi de traduzir, assim, de sintetizar discussões históricas muito densas num quadradinho, às vezes numa frase sintética, assim. E eu trago aqui um exemplo. Existe uma querela entre os capuchinhos e os jesuítas em Angola, né? Quando a gente aprofunda na história de Angola, a gente sabe que eram confrarias, né? Ordens religiosas muito diferentes, com escopos diferentes, com atuações diferentes, e a gente soube perceber essas diferenças e utilizou, ela jogou com essas diferenças. Bem, e eu tinha feito a matéria na USP com o professor Carlos Zeron, que era sobre jesuítas e tal. E na hora de colocar sintetizar ali, eu coloquei assim um exemplo. Para combater a corrupção dos jesuítas em Angola, o Vaticano mandou os capuchinhos. Isso assim, em uma frasezinha eu tentei sintetizar toda aquela discussão. E aí, estava lindo, assim, uma das escolas que quis adotar o livro, eu estava super feliz, fiz uma nova tiragem, assim, né, paguei do meu bolso para, nossa, que bom, vou vender para uma escola grande, uma escola particular, com muitos alunos, e todo ano eles, oba, eu fiquei super feliz, né? Vamos lá. Aí, na véspera, a coordenadora lá da biblioteca disse, olha, eu não vou poder adotar seu livro. Como assim? Fiquei meio desesperando, ela, porque é uma escola jesuíta. E você falou assim, a corrupção dos jesuítas, se o meu reitor ver isso, ele vai querer minha cabeça. Eu não posso colocar um livro que fala mal dos jesuítas. Não, mas é jesuíta de Angola, lá no século... Tentei justificar. Não teve jeito. Não teve jeito. Assim, perdi esse... Enfim, até hoje eu estou planejando para vender essa tiragem, né? Que foi um investimento que eu fiz. Mas você vê assim, como que é difícil, né? A gente tentar reduzir uma discussão historiográfica. Não, vou colocar um adesivinho em cima, vou tirar o nome dos jesuítas, vou tentar não entrar nessa polêmica. Porque, assim, eu entendo que tenha, né? Assim, que tem aqueles jesuítas lá podiam ser corruptos, mas hoje, para o público, né, que estuda numa escola jesuíta é complicado. Então, é um desafio mesmo fazer esse exercício de simplificar, de sintetizar discussões históricas. Eu podia ter dado uma finta, né? Mas como eu estava assim, sabia que era uma questão importante, né, na história. Então, é desafiador mesmo e faz parte do processo, né? Então, em diversos momentos, a gente encontra com isso, críticas a... não, o negócio é muito mais complexo, você pega um especialista, que ele vai pegar num quadrinho
mas o Jaga... Mas, assim, o que eu quero é tornar uma linguagem acessível, um contexto histórico que é complexo para um ensino médio, para um ensino fundamental. Então, é realmente o desafio fitar essas questões, né? Mas eu acho que é exatamente a riqueza. Se quiser repetir. Desculpa ter recortado, porque tá meio lenta assim a fala, então pensei que você já tinha terminado. Mas o interessante da sua produção mesmo é que a partir dessa obra a gente pode, por exemplo, a gente pode problematizar, não no sentido de querer desconstruir o livro, ou tipo, o material didático, mas de, isso aqui não é tudo, então vamos abordar, aprofundar esse conhecimento de outras formas, né? E eu estava pensando se a gente não pode colocar esse material no site do GT África, não sei se é possível, Mariana. Claro, claro. Indico o caminho para convidar as pessoas a se cadastrar no site, né, que aí a gente fica com o contato da pessoa e apresenta os novos materiais que estão sendo produzidos. E tem uma outra pergunta sua, Rafael, que você falou que são várias gingas. São várias, né? São várias gingas, rainhas gingas em Angola, então, assim, no século XVIII, tiveram várias rainhas gingas. Então, tornou-se um título em Angola, né? E aquela região que ela comandou, ela passou, o povo que hoje habita, né, passou a se reconhecer, se autodenominar como povo ginga a partir da morte dela. Então, existe um processo de etnogênese, de construção de uma identidade étnica a partir da ginga, e rainha ginga se torna um título daquele governante. Até hoje existe o rei ginga, né, a Linda Rei teve com o rei ginga, né, o Soba, que é responsável, e que até hoje carrega esse título. Mas, se eu entendi essa pergunta, assim, que não é apenas a ginga em Angola, mas que existiram várias rainhas, várias mulheres em posição de comando. Sim, e eu estou cada vez mais apaixonada por esse tema. É o meu mergulho, assim, de pós-doc. Desde que eu fui ao Senegal e conheci uma outra mulher fantástica, que eu também me apaixonei perdidamente, que chama Aline Sitoé Diatta. Aí eu fui vendo, assim, que tem muitas mulheres, na verdade, várias, né? Já tinha uma paixão pela rainha de Sabá, que é uma rainha mítica, lendária, e agora, nesses tempos pandêmicos, assim, né, aguardando nomeação, desemprego e tal, eu vou propor um curso online sobre rainhas africanas, poderosas mulheres que comandaram estados. Então, para a gente desconstruir esse lugar da mulher nas sociedades africanas, poder penetrar nas sociedades, na organização social e perceber como que as mulheres eram percebidas, como elas eram importantes. Não apenas aquelas que comandaram, se assinaram pelo Estado, responderam mesmo no lugar máximo dos estados, mas também perceber como que a mulher sempre legitimou o poder político. Então, tem várias... Assim, Cheikh Anta Diop atribui esse que ele chamou de matriarcado é a característica essencial da unidade cultural africana. E, a partir do Diop, eu fui navegando por aí. Tem várias instituições de rainhas-mães, né, que é uma instituição que já existia no Egito Antigo, né, o Kemet, em Cush, na Núbia, na Antiguidade, e você vai encontrar nas sociedades Ashanti ainda no século XIX. Então, você vê assim, as mulheres sempre, né, desde a origem da humanidade, né, desde das primeiras organizações sociais na África, elas estiveram em posição alta, assim, né? Não tinha essa subjugação da mulher, né? Porque hoje a gente fala mulher africana, a gente já associa a submissão, né? A mulher africana é oprimida. E a história, na profundidade dela, mostra justamente o contrário, como as mulheres, assim, desde a origem da humanidade, elas eram reverenciadas, elas eram honradas, veneradas. Isso, a arte, né? Ela testemunha isso, várias artes honrando essa grande mãe, né, as mulheres grávidas, amamentando, vários mitos de origem, a mulher, essa grande geradora das sociedades, né, não como a judaico-cristã, né, que é o homem
o primeiro, e a mulher é a costela de um homem. Então, os mitos de origem das sociedades africanas trazem outra perspectiva, né, de equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? Então, a gente faz esse passeio pelas mitologias, né, pelos provérbios que atestam a importância das mulheres, os cantos. E nesse primeiro módulo do curso Poderosas Rainhas Africanas foi oferecido em parceria com a revista África e Africanidades. Foi muito bacana, eu falo assim, foi meu remédio na pandemia, porque eu pude me conectar novamente com a história, assim, fora, né, o poder que a história tem para além da academia, né? Porque às vezes a gente fica estudando, lê aquele tanto de livros, para que isso serve? E foi uma oportunidade de dialogar com a sociedade mais ampla. A gente ofereceu bolsas, foram mais de 200 pessoas contempladas com bolsa. Aí chegou assim, liderança quilombola, de terreiro, muita mãe de santo, que trocas, assim, foi o meu grande nutriente, a gente perceber esse poder feminino que sempre regia o mundo, né? Essa força da mulher negra na história, assim, um passeio na história da humanidade, né? A gente abordou 5 sociedades, que foi... Não, 4. Uma primeira aula é mais conceitual, né? Sobre o conceito de matriarcado, unidade matricêntrica, né? Dialogando com Ife Amadioumi, Oyeyumi, e aí a gente fala da rainha de Sabá, na Etiópia, fundadora, né, da Etiópia, fala das Candas e Cush, né, na virada dos milênios, fala depois da rainha Amina, que é uma rainha Haussá, da Nigéria, e aí é uma oportunidade de a gente discutir um pouco o islamismo, né, como que o islamismo na África, esse islamismo já começou oprimindo as mulheres, né, e a gente penetra um pouco nessa questão que é bem controversa e pouco conhecida, né, cheio de estereótipos, né, de opressão e tal, e a gente vê que a Amina mostra que não foi bem assim, não. Ela, como mulher muçulmana do século XVI, XVII, estava, né, comandando a cavalaria, e até chegar na Rainha Ginga, né, e eu fui vendo que, assim, falando de 4, né, não apenas a trajetória individual, mas toda a sociedade, buscando entender como que aquela sociedade lidava com o feminino, o conceito, entendia lugares de homem e mulher, né, desconstruindo essa conceitualização a partir do Ocidente de masculino e feminino, né, de gênero. Enfim, aí eu continuei esse trabalho pensando no módulo 2 e até agora eu consegui listar 40 mulheres, 40 soberanas africanas que tiveram em comando de estados ao longo da história. Assim, é muito pouco ainda, né? Mas a gente não sabe nada sobre elas. Então, esperando aí a oportunidade de trazer ao público esses estudos, porque eu acho que não dá mais para ficar só na academia, só nos restrito a um público. Esse trabalho tem que chegar nas mulheres, principalmente as mulheres negras, né? E a gente vê que não é só apenas trajetórias individuais que traz, mas traz novas perspectivas de um poder político. Muito interessante quando a gente olha como essas mulheres governavam. É uma outra lógica de poder, né? Aquela grande mãe que é preocupada com seu povo, né? E que age de diversas formas, com uma grande sabedoria feminina, né? Então, é muito interessante pensar as representações dessas mulheres, né? As Candas em Kut é muito fértil, porque tem as representações delas nas pirâmides, e elas aparecem assim, rainhas muito grandes, gordonas, assim, fortes mesmo, né? Bem poderosas, bem prósperas, com chicoteando os inimigos pequenininhos, né? E ao mesmo tempo cheia de joias. E a gente vai falar assim. E elas foram descritas pelos soldados romanos, é importante colocar, né? Algumas dessas Cândaces, né? Principalmente a Manichaqueto, derrotou o Império Romano no século, nessa virada dos milênios, né? O mesmo Império Romano que estava crucificando Jesus Cristo, naquela mesma época. O Império Romano já estava no Egito e tentava dominar essas terras do sul, né, hoje o atual Sudão, e as Candas, né, impediram. Não, é que não. Né, impediram o avanço do grande Império Romano. Inclusive, tiraram o busto do imperador romano das terras dela, né?
Hoje em dia que está se discutindo essa questão das estátuas, né, das esculturas, colocar abaixo esses símbolos opressivos. Né? Lá no século I a.C., o imperador romano, o busto do imperador romano estava sendo derrubado do Império de Kush por essas candas, né? Aqui você não passa, e elas foram descritas nos relatos romanos como mulheres masculinizadas, né? Assim, como feras, né? Você vê assim, como o Ocidente sempre olhou para a mulher africana e tentou inferiorizá-la, masculinizá-la, ou reduzir a animalesco, né? E é muito interessante, né? No século XVII, você vai ver a mesma descrição para a rainha Ginga, né? Bárbara, é uma fera, porque eles não sabem lidar com a mulher na posição de comando. Como é que o Império Romano vai aceitar que perdeu a guerra para uma mulher? Então, ele precisa falar que ela era uma fera, ela nem era mulher, era quase um homem. E a mesma estratégia que eles usaram para a rainha Ginga, né? Os portugueses falam, não, a gente não perdeu assim para uma mulher, ela era, não, um trem de doido, ela era um demônio, né? Eles vão descrever ela das piores formas possíveis, a fim de justificar as derrotas. Então, esse na longa duração, a gente pensa assim, como as mulheres africanas foram descritas a partir dos europeus, e tentar relativizar o que é masculino e o que é feminino, né? Porque ao mesmo tempo que ela é representada, as candas, como potentes, né? Poderosas mesmo, chicoteando, algemando, que é uma representação de poder, né? Elas aparecem, as joias dessas candas, né, estão no Museu de Berlim, né, foram roubadas, hoje estão em Berlim. Você vê assim, joias super, né, é um atributo feminino, né, no nosso estereótipo, né, nas túmulos, no túmulo dela, várias oferendas de perfumes, óleos aromatizados, que também entra nesse lado do feminino. Então, a gente questiona o que é ser masculino e feminino lá em Kush, lá na antiguidade. E é uma discussão necessária hoje para a gente poder problematizar. E nesse momento que a gente está super alegre com várias mulheres negras eleitas como vereadoras, né, até como prefeitas, a gente vê que é possível uma outra governança, né? Essas histórias da África, né, as histórias das mulheres apontam para uma outra possibilidade de governo, e que não é necessariamente um governo opressor. Essas rainhas, assim, quando a gente vê, elas não eram inimigas do povo, né? Não é aquela lógica da luta de classes, o soberano que oprime, né? A Aline Sitoediata, que já é uma rainha do século XX, ela é venerada, ela é sacerdotisa máxima, assim, até hoje as pessoas fazem o culto dela. Então, não é assim, ela se tornou uma potência, ela assumiu um poder, mas não quer dizer que esse poder necessariamente oprimia o povo dela, né? Bem longe daquela imagem de poder que necessariamente está em conflito com uma camada popular que é subjugada. Então, analisar a história dessas mulheres traz outras perspectivas possíveis de poder. Então, o poder negro, feminino, ele tem outros valores, né? Que passam por perceber as necessidades reais das sociedades, de acolher e de saber lidar com o diferente, né? Com as diferenças. Bom, e também para não correr o risco de cair na idealização também dessas mulheres, né? Nessa África mítica, onde é tudo lindo, né? Quase um paraíso. Também não era assim. Então, tentar trazer, mais uma vez, essa complexidade, né, dessa sociedade, da governança feminina, né? Sem idealizar, mas também reconhecendo o poder delas, né? O poder fundador, né? Dessas mulheres. Então, são várias, emocionantes, são lindas. Que bonito, que linda resposta, Mariana. E, bem, nós temos mais alguma pergunta? Pessoal, não? Estão aqui também não temos. Eu quero só me exibir aqui que nós alcançamos hoje 135 pessoas. Então, eu sempre falo os números porque é muito legal para o GT, quando o GT propõe uma live e que a gente consegue alcançar em todas as lives mais de 100 pessoas. Então, a gente fica
sempre muito feliz e muito grato para as pessoas que passam e as que vão passar também, né? E que vão assistir a professora Mariana Brax, que trouxe uma fala hoje que é tudo que o GT precisa, tudo que a história da África precisa. Uma fala sensível, uma fala atenta ao que o cotidiano escolar, ao que as escolas necessitam. É uma história da África responsável. Eu acho que quem trabalha com a história da África tem que também ter essa visão de ser responsável, porque é história em quadrinhos, mas se tu trouxer um quadrinho em inglês, não adianta nada. Se tu trouxer um quadrinho, ou se o professor não tiver acesso ao quadrinho, meu Deus, é difícil, é um quadrinho raro, não sei o quê, mas também não vai dar, tem que ser acessível. Olha, o livro está ali, o caderno está no site, então é pragmático, nós precisamos também pensar nisso, né? Um material acessível, necessário, e que os alunos vão compreender, né? Com a realidade da escola, principalmente pública. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada. As piadas sobre a Nzinga, as namoradas da Nzinga, eu agradeço a Rainha Nzinga, porque através dela eu conheci o Cadornega. Eu acho que eu namoro o Cadornega também. Também tenho uma relação com ele. E graças ao Cadornega fiz uma tese, né? Porque daí hoje eu falo que eu persigo obsessivamente este homem, esse escritor, e ele fala da Ginga, né? O que eu conheço da Ginga é basicamente as descrições dele, a forma como ele trata, né? E já sou amplamente né, apaixonada por essa história, porque quem conhece, como a Mariana disse, se vocês lerem a tese da Mariana e lerem o livro em quadrinhos, vocês também vão se apaixonar pela Ginga. Não vai ser só nós. Vai ser todo mundo que assistiu essa live. Entende? Então, porque é um fato. A gente lida com fatos aqui também. Porque é muito interessante. E também eu acho que tem a questão de que nós desconhecemos, eu pelo menos desconheço amplamente as outras histórias das outras rainhas. Sei uma coisa ou outra, de outras mulheres líderes, né? Então, eu acho que à medida que a gente vai trabalhando, que vai apresentando ao público, que vai escrevendo, né? Por que não escrever livros em quadrinhos e materiais didáticos sobre essas outras mulheres, né? Porque tu pode falar da Nigéria, tu pode falar de outros países. A partir do momento que o público for conhecendo, eu acho que vai ter paixões por essas outras lideranças femininas, né? Mas eu acho que é um processo, um dia a gente chega lá, né? Tá aí, a Mariana já produziu esse material, tomara que tenha material sobre todas as outras rainhas. O curso, nos manda o link que a gente divulga aqui, né, no GT, nas nossas redes. E, só tenho a agradecer. Obrigada, Mariana, obrigada, Renata, e obrigada, Rafa, pela parceria, e a todo mundo que assistiu. Vamos atualizar aqui, só para eu atualizar o número aqui do GT, vamos ver enquanto estamos. 146 pessoas agora, já atualizou, que passaram por aqui. Obrigada, pessoal, valeu. Isso aí. Agradeço muito a oportunidade. Queria parabenizar também o Márcio Rodrigues, foi meu colega na FMG, e ter esse trabalho com quadrinhos, tanto que é importante, né, levar essa linguagem, a academia dialogar com essas outras formas de produção, né, e é muito importante a gente fazer esse diálogo, academia e sociedade, né, não dá para essa produção ficar restrita ao público universitário. E, realmente, a história da África ela é um instrumento eficaz na luta antirracista. Então, né, como eu falei, por exemplo, um exemplo pequeno, quando você estuda essa Kush, você vê assim, ele era o centro do mundo, no mundo antigo. Toda a tecnologia passava por ali surgiu o ferro, né, a arte da joalheria. Isso derruba qualquer preconceito de falar que os africanos eram inferiores. Se a gente começar a estudar a África a partir disso, o problema é que, assim, a primeira vez que o menino ouve falar da África, assim, a África é da onde veio os escravos.
E aí você está ignorando assim, todos séculos e séculos, milênios de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, tecnológico. Então, minha perspectiva de trabalho é apresentar essa África a partir da sua potência, da sua beleza, riqueza cultural, o desenvolvimento tecnológico, né? Porque também não é só tambor, né? Tecnologia mesmo, de ferro, de cerâmica, de agricultura, né? O arroz, né? Por exemplo, né? Que a gente come todo dia, foi uma tecnologia, né? Desenvolvida pelos povos de Casamance, por exemplo. Então, a gente tem que aprender a África a partir disso. E eu realmente acredito. Aí funciona a minha parte utópica mesmo, que eu acredito nesse trabalho, que a partir daí, se a criança, desde pequenininho, começar a ver essa África, ele vai se identificar. É daí que eu vim, dali meus ancestrais vieram. Eu sou essa potência também. E eu acho que também é uma história que tem que ser aprendida, tanto por afrodescendentes como por burgueses, classe média, classe alta, porque é a história da humanidade, né? É a história. Todo mundo tem que conhecer a história da África a partir da sua beleza, não só quem é negro. Eles também, né? Para se orgulharem, para reforçar essa identidade. Mas todo mundo tem que reconhecer que a matemática, a astronomia, a medicina foram invenções de agentes africanos também, né? E descolonizar mesmo. Então, a gente está aí nessa batalha incansável, né? A Rainha Ginga é realmente apaixonante, o mérito é todo dela, o Cardonega também ficou apaixonado por ela, mas é muito difícil, assim, como é que você pede para um menino de 12 anos ler o Cardonega? São 3 volumes de 600 páginas, não lê, é um português do século XVII. E o nosso trabalho foi justamente trazer, assim, porque a gente vai lendo e ele vai ficando emocionado, né? Arrepiado. Uau! Aquelas batalhas todas, né? Ele descreve com muita paixão também, né? Todas as tramas da Ginga. E foi ele, assim, uma das principais fontes de inspiração nessa parte bélica, né? As estratégias de guerra. E ele fala com todas as letras. A Ginga nos engana. A Ginga, essa megera, a gente não sabe onde ela está. E mostra assim, que eles estavam perdidos, né? Eles estavam ali. Ela é demais. Mesma paixão que tu fala desse seu trabalho. Quero ter essa paixão toda na hora de fazer meus trabalhos também. Obrigado por compartilhar também esse sentimento de relação com o que você faz academicamente e voltado também para o ambiente escolar. Tem que ler, Rafa, tem um livro chamado O Vício da África, do Costa e Silva. Leia aquele livro, porque quando a 77 picar, pronto. É um vício, é uma coisa assim que ninguém... tu não consegue mais, é a cachaça, é o que a gente faz desde quando acorda até quando deita, é um vício, é viciante, é uma coisa linda. A história da África é linda, pena que é negligenciado, pena que nos currículos escolares tem tão pouco, e a nossa realidade acadêmica também, né? Os nossos pares não acreditam ou têm um profundo desconhecimento sobre história da África, que às vezes a gente se vê explicando para um professor de carreira que a Cleópatra não é como a Elizabeth Taylor, ela não é branca de olhos azuis, entende? Tu te pega explicando coisas que parecem ser uma obviedade, mas que não são. Então, dentro da academia, nós também precisamos, às vezes, convencer os nossos pais da incrível necessidade de ter história da África. E eu sempre falo, ter uma única disciplina de história da África nos currículos das graduações é um absurdo. Não pode, sabe? Era no mínimo para ter... Enfim, vamos discutir temporalidade depois. Mas, assim, eu ficava contente se tivesse África antiga, medieval, moderna e contemporânea, né? Óbvio que essas temporalidades são amplamente discutíveis para a história africana, mas eu acho que a gente podia fazer isso depois se a gente tivesse o mínimo de respeito, porque tem aquele monte de cadeiras sobre a Europa, tem disciplinas sobre a América e tem que ter, mas a África é um continente gigantesco e é um desrespeito. Eu me sinto... é quase que uma ofensa olhar uma única disciplina de história da África
para ter séculos e séculos de história. Então, eu acho que um próximo passo, e eu já lancei essa discussão algumas vezes e sempre falo nessas lives, é convencer os coordenadores, né, que precisa de mais disciplinas de história da África. Porque simplesmente é uma coisa lógica, né? Então, enfim, agora foi um momento de desabafo. Momento sessão, terapia na live. Mas, enfim, pessoal, só vou parar de falar, só quero agradecer, muito obrigada. E então vou encerrar, e terça que vem tem a última live do ano com o professor José Ribeiro Macedo, que também vai trazer um sotaque sobre ensino de história da África e afro-brasileira, e a importância disso tudo para combater o racismo, certo? Obrigada, pessoal, até terça.